Doutora, eu preciso fazer cirurgia ortognática e o meu buco disse que eu preciso fazer um planejamento virtual. Disse até que eu preciso pagar por esse planejamento e eu não entendi foi nada, porque eu não entendi como que funciona esse negócio de planejamento virtual. Será que é só no meu caso que precisa? O meu caso é tão complexo que precisa desse planejamento? Ou toda cirurgia ortognática precisa desse planejamento virtual? Se você vai fazer cirurgia ortognática e tem dúvidas sobre planejamento virtual, continua assistindo ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Cecília, sou cirurgiã bucomaxilofacial e implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e hoje eu vim falar para vocês sobre planejamento virtual. A gente já até tem um vídeo aqui sobre isso que eu vou deixar linkado aqui no box de descrição, vai lá e dá uma olhadinha, mas é um vídeo mais antigo, foi gravado até na pandemia, na minha casa, e aí o esquema ali talvez tenha ficado meio confuso, então eu vou fazer um mais direto para vocês entenderem o que é o planejamento virtual, tá bom? Então vamos lá, para entender o planejamento virtual, a gente tem que entender para que ele serve. Então, ele serve justamente para a gente poder programar a cirurgia ortognática. O que é a cirurgia ortognática? Não é a movimentação dos ossos maxilares, né? A gente movimenta os ossos de cima e o osso de baixo também, não é isso? Então, para eu saber o quanto eu preciso movimentar desses ossos, é que eu preciso fazer um planejamento dessa cirurgia. Isso não é feito ali na hora ali da cirurgia de uma maneira empírica. A gente já vai para a cirurgia sabendo todos os movimentos que vão ser feitos e por isso é necessário fazer um planejamento prévio, tá? Essa é a base da ortognática. Antigamente, nem tão antigamente assim, esse planejamento era feito de uma forma muito tradicional ali, que a gente chama, que era com as radiografias mesmo, bidimensionais, o cirurgião fazendo esse planejamento ali na mão, literalmente. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, então a gente pegava uma radiografia do paciente em perfil, como essa aqui, pegava um negatoscópio, e como esse, colocava na mesa, né? E a gente colocava a radiografia do paciente ali e ia planejar a partir disso. A gente pegava ali o papel manteiga que a gente usava na escola, né? Colocava por cima dessa radiografia e a partir disso eu ia desenhando aqui literalmente com lápis o perfil do paciente, o osso da maxila, o osso da mandíbula, os dentes, enfim, existem todos uns pontos de referência que a gente utilizava, né? E aí, a partir daí, com régua, transferidor, né, que mede grau, inclinação, a gente media a inclinação dos dentes e media ali na régua mesmo o quanto eu precisava avançar ou retrair daquela mandíbula. Então, isso era tudo feito dessa maneira. A partir daí, eu vi ali no planejamento do paciente que eu precisaria avançar 5 milímetros da maxila e mais 3 milímetros da mandíbula, por exemplo. A partir daí, a gente fazia, né? Um modelo de gesso do paciente, como esses aqui, aquele molde que a gente coloca na boca, né? E tira. E aí, eu montava esses modelos aqui num aparelho que chama articulador, que eu não tenho nem aqui para mostrar para vocês. Mas era um aparelho que a gente fixava esses modelos. E aí, a partir daí, eu fazia os movimentos que eu planejei aqui naquele traçado que foi feito, nesses modelos de gesso do paciente, certo? Isso a gente chamava de cirurgia de modelo. A gente sempre tinha que fazer essa cirurgia de modelo previamente à cirurgia do paciente. Para quê? Para gerar um guia cirúrgico, que é similar a esse aqui, tá? Então, a gente pegava ali uma resina acrílica, que é esse material aqui, e o próprio cirurgião fazia ali à mão um guia da posição desses dentes, tá? Então, a gente fazia esse guia mostrando a posição que ficaria a maxila em relação à mandíbula, certo? A partir daí, eu pegava esse guia aqui e levava para a cirurgia para poder colocar esse guia na boca do paciente e reproduzir no paciente a cirurgia que eu fiz no modelo. Deu para entender? Então, a sequência
era, né, o planejamento com o traçado, que a gente chama de traçado de previsibilidade, que é esse traçadinho aqui. A partir do que eu encontrei nesse traçado, cirurgia de modelo. Na cirurgia de modelo, a gente fazia os guias cirúrgicos e aí levava o guia cirúrgico para a cirurgia, tá? O planejamento virtual, ele é basicamente a mesma coisa, mas ele é feito com modelos, com exames tridimensionais, que deixam o planejamento muito mais fidedigno, né? E como ele é feito de uma maneira virtual, ele facilitou muito o trabalho do cirurgião, porque a gente não tem que passar por essas etapas aqui no papel, no modelo. E isso fez com que a cirurgia ficasse ainda mais previsível e ainda mais reproduzível. Então, assim, como o que a gente fazia antes era à mão, ali no lápis, medindo na reguinha, isso estava muito mais sujeito a erro do que eu fazer um planejamento no computador, não é verdade? Então, o planejamento virtual, ele veio para trazer essa rapidez para o planejamento e, assim, o cirurgião consegue operar muito mais pacientes, né? E para trazer mais segurança para o planejamento, e para trazer mais segurança para o planejamento do paciente, para que a cirurgia realmente represente o que foi planejado para aquele paciente. Então, eu vou mostrar para vocês o fluxo digital, como a gente faz hoje, tá? Claro que isso pode variar de cirurgião para cirurgião, mas assim, de uma maneira geral, é assim que o planejamento virtual acontece. Vou mostrar para vocês. Bom, aí hoje a gente não faz mais esse traçado no papel, a gente faz ele de forma virtual no computador. Então, em vez de eu pegar a radiografia na mão, eu insiro ela num software, como vocês estão vendo aqui, e eu consigo fazer o traçado dentro do computador, apertando cada pontinho direitinho, e o próprio computador vai me gerando esse mesmo traçado que eu fazia antes no papel, eu faço hoje aqui no computador, tá? E aí, a partir disso, eu sei então qual movimento eu vou fazer com a maxila e a mandíbula. Então, a analogia é a mesma aqui da radiografia que era feita antigamente. A partir disso, a gente vai fazer esse planejamento na tomografia computadorizada do paciente. Então, em vez de fazer um modelinho de gesso, assim como esse, o paciente precisa fazer uma tomografia computadorizada tridimensional. Essa tomografia, ela é inserida no computador, tá? E a partir daí, a gente movimenta a maxila e a mandíbula ali dentro do software, tá? Em vez de ter que montar naquele aparelho que eu expliquei para vocês, beleza? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que seria esse planejamento virtual. Ó, então, aqui é a tomografia da paciente, tá? Mostrando então aqui, ó, o osso da maxila, o osso da mandíbula, numa vista de frente, numa vista de lado, que seria a mesma coisa que a gente faria no modelo, tá bom? E aí, então, a gente movimenta esses ossos aqui, não é uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês dentro do software, mas a gente movimenta e chega o osso na posição que a gente desejou. Então, aqui é a posição inicial, ó, em que o incisivo estava na posição 0.7, aqui já está na posição planejada, tá vendo? 0.3. E isso a gente faz com todos os movimentos, tá? Então, ó, aqui tá o inicial, como era, e aqui o planejado, tá? Com o avanço da mandíbula. E aí o próprio software, ele gera todos aqueles parâmetros que eu media na radiografia com a reguinha, o software mostra isso tudo direitinho. Além de poder mostrar, inclusive, ó, onde estão localizados os nervos da paciente, por exemplo, a distância do nervo até o dente, porque assim, na hora da cirurgia, eu consigo medir para saber aonde que eu preciso fazer o meu corte, tá bom? Mostra, inclusive, ó, os pontos de contato que vão ficar na mordida daquela paciente. Então, no planejamento virtual, eu consigo ver tudo isso. Aqui está mostrando, por exemplo, um local de contato ósseo que eu vou precisar remover osso durante a cirurgia. Enfim. Bom,
E aí, a partir do planejamento virtual, que é esse planejamento aqui que foi simulado em 3D no software no computador, uma impressora 3D vai gerar um guia cirúrgico, do mesmo jeito que a gente fazia antigamente, mas fazia ele na mão, com a resina acrílica na hora. O software manda para a impressora 3D e a impressora imprime esse guia cirúrgico. Então, assim, a finalidade do planejamento virtual, né, como um todo, é gerar isso, é gerar o guia cirúrgico para que ele seja levado para a cirurgia. E aí isso é feito de forma totalmente digital por uma impressora 3D, e aí os guias cirúrgicos são inclusive passíveis de esterilização, uma coisa que não era antigamente, e aí acabava podendo ter uma contaminação ali maior durante a cirurgia. Bom, espero que tenha dado para vocês entenderem sobre o planejamento virtual. Uma coisa que me perguntam muito nos comentários é se o plano de saúde cobre o planejamento virtual. E eu respondi até num comentário de um inscrito aqui no canal que não existe na ANS, né, que é a agência que regula essa questão da cobertura dos planos de saúde, um código, né, de procedimento que englobe o planejamento virtual. Então, teoricamente, o planejamento virtual não estaria coberto pelo plano de saúde. Porém, ele é uma etapa da cirurgia ortognática, né? Então, a gente entende que, uma vez que o plano de saúde cobre a cirurgia ortognática, ela cobre também o planejamento da cirurgia, porque não tem como fazer uma cirurgia ortognática sem planejamento, né? Mas isso aí você tem que discutir com o seu cirurgião, depende da filosofia e da conduta profissional de cada um, beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender. Se não entenderam, deixem comentários, deixem sugestões que eu gravo outro vídeo explicando pra vocês mais pormenorizado direitinho, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais que o Ramon vai deixar aqui. E um beijo e até o próximo.